Estamos no município de Itaió, região do Alto Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, para falar de um assunto muito importante a qualquer agricultor, da redução do custo de produção e também do gerenciamento da propriedade. Vamos falar com o Marcos, que tem uma propriedade de 35 hectares e tem como tabaco a base principal, mas também na diversificação com vaca leiteira e agora a produção de uvas. Olá, Giovanni, tudo bem? Eu sou Marcos Frecha, do município de Itaió, na comunidade Alto Palmital. E aqui na propriedade, juntamente com minha esposa Silvana, a gente trabalha com tabaco, leite e estamos implantando um pareiral de uvas. Nós aqui temos 35 hectares de terra, desses 35, só 3,5 são utilizados no cultivo do tabaco. Plantamos 50 mil pés de fumo e devido à dificuldade de se conseguir mão de obra, a gente decidiu investir numa estufa de carga contínua. O investimento é razoável, só que na primeira safra a gente já teve retorno, diminuindo o custo de produção com mão de obra, lenha, que ficou bem mais econômica e também melhorou a qualidade do tabaco. Nas estufas de folha solta a gente levava de 1,5 dia a 2 dias para encher a estufa. Eu, a esposa e às vezes a mãe ajudava. E na carga contínua a gente leva em torno de 3 horas a 3 horas e meia para encher a gabine. Só que colhe todo dia. Mas em compensação a gente tem o resto do dia para atender as outras atividades da propriedade. Ressaltando, né, Giovanni, que o importante é a gente plantar a quantidade que a gente tem a capacidade de manejar e a capacidade de cura adequada, porque a agricultura a gente depende do clima e o tabaco não é diferente. E o planejamento da safra começa no canteiro, a escolha de uma variedade boa, um bom manejo das mudas, para já levar elas com qualidade para a lavoura e pensar em manejo de solo e toda a questão de cura e manejo do fumo seco também no paiol depois. Muito interessante, Marcos. A gente vê muitas vezes aí o fumicultor falar da dificuldade de ter uma rentabilidade na sua cultura. Mas a gente sabe que toda cultura, independente qual for a área, precisa de um gerenciamento e de uma organização na propriedade. Às vezes, fazer um planejamento de um gasto maior para conseguir na sequência reduzir o custo de produção. Mas bem, se no tabaco vocês têm esse gerenciamento aqui, fala um pouquinho da diversificação que vocês têm aqui atualmente na propriedade. Nós sempre conciliamos aqui na propriedade, junto com o fumo, o gado de leite. E o leite é uma atividade que exige da gente um certo período do dia para trabalhar. Nós começamos às 4h30 da manhã na ordenha e até que termine o serviço a gente não consegue ir tão cedo para a lavoura. Então aí veio o pensamento da gente botar a carga contínua, que vai exigir menos tempo de colheita por dia, deixando a gente mais livre para atender às outras atividades. Sempre tivemos tabaco com vaca leiteira, só que o leite é um segmento que o custo de produção é bem alto, então a gente tem que ter um grande cuidado para não extrapolar os custos e qualquer facilitada aí reflete em prejuízos. O filho mais velho demonstra interesse na atividade e também ele tem um grande interesse na questão de fruticultura. No nosso caso aqui, a uva em específico. E esse ano a gente implantou um pareiral pensando nisso também. Uma fruta que a gente tem paixão desde criança, então implantamos esse pareiral esse ano. Parabéns, Marcos, por passar um pouquinho para nós entendermos que uma propriedade bem gerenciada, bem administrada, faz reduzir o custo de produção e com isso conseguimos aumentar a produtividade. Lógico, o clima sempre tem que colaborar ao agricultor. Mas a gente vai chamar a Silvana agora. Se a gente falou do gerenciamento da propriedade, dos custos, ela vai falar um pouquinho do gerenciamento entre família aqui com vocês. O planejamento não é só financeiro, a gente tem que ter um planejamento familiar também. A gente acorda cedo, em torno das 4h30 da manhã, e vamos para a lida das vacas, e lá a gente permanece por 2 ou 3 horas. Aí chega um horário que eu tenho que abandonar o marido e a sogra lá, eles continuam na atividade leiteira e eu venho para casa para arrumar meu filho menor. O mais grande já se vira, né? Mas o menor eu tenho que arrumar para encaminhar para a escola.
E aí logo depois a gente termina a lida de tirar o leite, a parte de tirar o leite, né? E a gente toma um café e leva a vaca para o piquete, e assim mais perto do meio-dia, daí eu já estou liberada para fazer o almoço, né? E eu tenho muito orgulho da nossa vida aqui na colônia e a gente quer trabalhar para deixar um futuro melhor para os nossos filhos, aqui dentro da propriedade. Que bom, Silvana, de ver que as coisas acontecem no seu tempo certo. Pareiral de uvas, as vacas de leite, a lavoura de tabaco. Tudo isso é reflexo do trabalho que vocês têm aí. E agora a gente vai a Santa Cruz do Sul falar com a Daniela, para falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Olá, Giovanni. Meu nome é Daniela, da Silva Mate. Sou técnica em agronomia da JTI há 14 anos. Atuo na região de Passa Sete Candelária. E hoje a gente vai ter uma conversa de como o produtor pode reduzir o custo de produção na propriedade. Então, o primeiro ponto seria corrigir o pH, aplicação de calcário na propriedade nas lavouras, né? E o uso de plantas de cobertura. Isso vai fazer com que o produtor tenha uma alta produtividade na safra, fazendo com que ele use menos os fertilizantes químicos. Outro ponto importante também é a questão da manutenção das estufas. Um exemplo é a questão do produtor ir lá e verificar se a fornalha dele está em condições de uso, se os canos estão limpos, bem regulados, se ele tem uma boa porta de vedação. Isso com certeza vai fazer com que o produtor economize lenha. Outro ponto importante é a questão do produtor ter sua área de reflorestamento lá na propriedade. Uma área pequena, com poucas plantas, já vai ajudar o produtor a diminuir esse custo com a lenha, né? Ele vai ter a sua própria lenha. A gente tem um exemplo também da nossa estufa de carga contínua. Essa estufa, o produtor ele vai ter um investimento maior no início, mas a médio prazo, com certeza ele terá retorno desse investimento. Porque com isso o produtor ele vai reduzir a mão de obra, né, que ele vai conseguir utilizar a mão de obra familiar, colhendo de 3 a 4 horas por dia, e esse outro tempo ele vai ter disponível para realizar outras tarefas na propriedade. E se o produtor conseguir fazer todos esses pontos todas essas dicas que a gente comentou aqui, com certeza ele vai ter uma safra eficiente e principalmente sustentável. A gente nunca quer induzir ninguém a fazer investimentos, ou cada um sabe da realidade da propriedade, sabe o que tem que fazer, mas planejamento é essencial. E se fizer as coisas direito, planejado, com a família, a agricultura vale a pena sim. Muito bom de se viver no campo. Obrigado aí por compartilhar um pouco conosco da sua satisfação, do seu orgulho dessa vida que você tem aqui na propriedade rural com sua família. E assim a gente se despede do Alto Vale do Itajaí com mais um vídeo falando da importância que a agricultura tem no nosso dia a dia. Até a próxima, pessoal!